Então, eu aprendi com um amigo orador que nós não devemos nos oferecer para falar, mas quando convocados, nós devemos aceitar, porque é um trabalho. Eu acho que eu falei o amigo nosso, com 20 anos de idade, fez uma palestra totalmente encharcado. Chovia igual nessa época daqui, que a gente sai de casa, não sabe se tira o paletó ou se leva o chapéu, que tanto faz sol quanto chove, né? Então ele foi fazer uma palestra num centro de Copacabana e pegou uma chuva tipo essas de hoje. Ficou todo encharcado. 8 anos depois, conversando com uma médium segura, firme, a médium não sabia dessa história, ela conversa vem sobre espiritismo, aquilo tudo, ela disse, está chegando aqui um espírito jovem que está dizendo que conheceu você numa palestra há 8 anos atrás, que você estava todo encharcado. E ele simpatizou com você e o acompanha desde aquele tempo. Então vejam, quer dizer, ganhou um amigo, enfrentou a adversidade, o clima, a chuva e ganhou um amigo espiritual. Então nós estamos aqui, quem sabe, a gente ganha, se não ganha espiritual, ganha pelo menos encarnados. O tema fala das perguntas 96 a 113 do Livro dos Espíritos. Diferentes ordens de espíritos e escala espírita. Por que será que Kardec se preocupou e os espíritos esclareceram a questão da escala espírita? Para nos dar uma visão da evolução, da nossa evolução como espíritos. Então, muita gente que tem aquela ilusão, que sofreu muito, que, enfim, que teve uma vida cheia de dificuldades, que ele vai morrer e vai descansar, é um engano. Aquela frase muito ouvida, né? Coitado do fulano, muito doente, agora vai descansar. Não sabemos se vai descansar. Mas o fato é que a vida é dinâmica, tudo é dinamismo, é evolução, é empenho, é luta, é aprendizado, não é? Então a escala espírita nos mostra exatamente isso, que nós estamos num processo evolutivo. Na primeira pergunta, 96, os espíritos responderam que os espíritos são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição que eles alcançaram. O número de ordens é ilimitado, não há uma linha de demarcação. Os benfeitores, para efeito de melhor compreensão, eles consideraram 3 ordens principais, que nós vamos ver, levando em conta os caracteres principais de cada um. Não há uma linha de demarcação. Vamos ilustrar aqui com um pequeno risco. Se nós fizermos o risco assim, ó, e se nós fizermos esse risco e pegarmos uma lente poderosíssima, nós vamos encontrar espaços ali entre os riscos. Então isso simboliza, quer dizer, não há divisórias evolutivas de virtudes nem de defeitos. Quer dizer, é muito expressiva, elas se confundem, tal e qual esse risco aqui. Quer dizer, se a gente ampliar, a gente vai conseguir, mas ainda assim não podemos mensurar, não podemos dividir onde termina uma linha evolutiva e onde começa a outra, né? Então, na primeira ordem dos espíritos, estão os espíritos puros e os que chegaram à perfeição. Nós conhecemos algum espírito puro que chegou à perfeição? Conhecemos Jesus.
Jesus foi guia e modelo para a humanidade. Quando se fala em modelo, isso quer dizer que nós temos jeito. Nós vamos chegar lá um dia, porque ele é um modelo. Então, o modelo é para você seguir. Não é como disse o filósofo, né? O santo é o pecador que não desistiu. Então, o modelo está lá, Jesus, que é o Espírito puro, né? Que conforme a pergunta 625. E Kardec fez um comentário. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito puro, do Espírito divino, e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Bom, então a primeira ordem é essa. A segunda ordem estão os que chegaram no meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. E aí a gente pode já observar em que fase da escala nós nos colocamos, até para estimularmos a crescer e não desanimarmos e nos motivarmos a crescer. Então, os da segunda ordem são aqueles que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Eles têm o poder de fazer o bem, de acordo com o grau da sua perfeição. E os Espíritos esclareceram. Uns possuem a ciência, outros sabedoria e bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. Então, gente, a característica, o paradigma desses espíritos é a preocupação de fazer o bem. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Mas, a par disso, tem lá suas histórias mal resolvidas do passado a resolver. A terceira ordem, são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem nem o bem nem o mal, quer dizer, são neutros. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Quer dizer, então, gente, olha, neutralidade não serve para nós. Olha, eu não faço mal, eu não faço bem, eu fico em casa, coisa, não quero sair, muita dificuldade, muita violência, tudo muito caro, calor, mas, em compensação, não faço mal. É um pensamento equivocado. Emmanuel diz que em espiritismo não existe neutralidade. Ou nós estamos em cima do muro, ou estamos de um lado ou de outro. Tem até aquela pequena história do homem que quis ir para o céu, eu tinha a ideia fixa de ir para o céu, então ele desencarnou, chegou lá, viu um muro separando o inferno e o céu. Ele conseguiu, com muito esforço, ficar em cima do muro e ficou olhando que o pessoal do céu chamava, motivava para que ele descesse do muro, fosse para o outro lado, e o pessoal do inferno nem olhava para ele, lá tocando a sua vida, aquilo tudo. Aí ele, ficou curioso e disse, mas vem cá, por que o pessoal do inferno não me chama? Não, você já está conosco, o muro faz parte daqui da gente, quer dizer, o povo que fica em cima do muro. Então, gente, é melhor a gente sair do muro, suar a camisa, não é? Porque só tem dois jeitos da gente evoluir, minha gente. É vertendo água. Olha que beleza. O orador fez essa pergunta ao Chico. Chico, como é que é preciso dizer o espírito para evoluir? Verter água, meu filho. Como verter água? Aí ele falou, não, ou a água do suor, que é o trabalho abençoado, ou a água das lágrimas. Ele é que vai escolher se ele vai pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. Então, outros se comprazem no mal, esses ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo.
E há ainda os espíritos levianos, ou estouvados, mais travessos do que maligno. Aí a gente vai tendo uma ideia, né, das pessoas, porque o encarnado é temporário, gente, é um espírito que está aqui, mas que amanhã vai estar do lado de lá e vice-versa, né? Mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. E Kardec faz uma pequena nota. Disse ele: a classificação dos espíritos sobre a classificação funda-se no seu grau de desenvolvimento e nas qualidades por ele adquiridas e nas imperfeições que ainda não se livraram. Esta classificação, diz ele, não tem nada de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, aquilo que nós falamos aqui, a não ser no conjunto de um grau a outro. A transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Os espíritos interrogados sobre isto puderam, pois, variar quanto ao número das categorias, sem maiores consequências. Não muda nada, além do que para eles o pensamento é tudo, para os espíritos. E Kardec dá ênfase ao fato muito importante que nós não podemos perder de vista no nosso aprendizado e na nossa relação com os espíritos. Entre os espíritos, como entre os homens, há os que são muito ignorantes, disse Kardec, e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem por serem espíritos. Tem muito espírita que fica, de alguma sorte, subordinado, como que completamente preso ao pronunciamento do espírito. Desencarnou, é mago. Desencarnou, sabe tudo. Desencarnou, ele se está dando conselhos, vamos seguir os seus conselhos. Não é bem assim não, gente. Nós temos que raciocinar, porque estamos prevenidos, repetimos, contra a tendência a crer que eles tudo sabem por serem espíritos. Então, meus amigos, o espírita que não estuda, ele está sujeito a todos os sortilégios, a todas as ilusões, a todas as mistificações, a todas as situações as mais esdrúxulas possíveis, pelo fato de não estudar como defesa. O estudo é uma defesa. E ele, pela sua ingenuidade, muitas vezes, e desconhecimento, ele é vítima do pensamento inferior desses espíritos. Vamos ver o que Emmanuel André Luiz, no livro Estude e Viva, no prefácio, que deve ser um livro de cabeceira dos espíritas, Estude e Viva, da FEB, deve estar esgotado. Então Emmanuel fala assim: justo assim que as instituições espíritas, revivendo agora o cristianismo puro, sustentem estudos sistemáticos destinados a clarear o pensamento religioso e trazer diretrizes à vida espiritual. É o alerta de Emmanuel. E ele arremata: efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. A luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Nós é que temos que buscar, porque tem muita gente boa que, se pudesse, caçaria o próprio livre-arbítrio e faria tudo que o Espírito mandasse. Muita gente boa, quer dizer, anularia o espírito de iniciativa, o desejo de estudar, a conquista da sabedoria, muita gente boa. E agora André Luiz, no mesmo diapasão de Emmanuel, e ele é incisivo:
estamos defrontados no Espiritismo por uma tarefa urgente: desentranhar o pensamento vivo de Allan Kardec, dos princípios que lhe constituem a constituição doutrinária, a codificação doutrinária, tanto quanto ele, Kardec, buscou desentranhar o pensamento vivo do Cristo, dos ensinamentos contidos no Evangelho. E André Luiz destaca que nós precisamos guardar essa recomendação dele: destacar a obra e olvidar-nos, esquecer as velhas teclas da maldição aos perversos, da sociedade corrompida, da humanidade a caminho do abismo, ou de que tudo deve ser feito como os guias determinaram. Então, minha gente, joga por terra qualquer resistência nossa, qualquer obstáculo nosso a esquecer os livros e ficar com os guias, entre aspas, com os espíritos. Joga por terra este comportamento, esta tendência. No Livro dos Médiuns, na questão 283, item 36, tratando da evocação dos animais, no capítulo 25, Kardec perguntou: pode evocar-se o espírito de um animal? Depois da morte do animal, explicaram os espíritos: o princípio inteligente que nele havia, se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos dos animais, porém unicamente espíritos humanos. Como é então que alguém perguntou, Kardec perguntou, aliás, como é então que, tendo evocado alguns animais, algumas pessoas han obtido resposta? Como é que, evocado alguns animais, algumas pessoas obtiveram resposta? Vamos ver. Evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Olha aí, gente. O que a gente perguntar, eles vão responder. Esse povo que cobra consulta, eles estão ali para responder o que a gente quer ouvir. O que a gente quer ouvir. Porque se eles desagradarem, eles perdem a clientela. E o médium, coitado, deixa de comer. Então eles não ganham dinheiro. Então eles estão ali para isso. Então eles respondem o que a gente quer ouvir. Então, isso aqui joga por terra. Se evocares o rochedo, aí ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos. Olha, gente, multidões. Não é um, nem dois, nem três, não. Prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. E nós estamos aqui. O plano espiritual é aqui, gente. Não é lá, não. Não é lá em cima, não. O plano espiritual começa aqui. E aqui a pressão dos espíritos saudosos, viúvos, que lamentam a perda das coisas materiais, das sensações, dos prazeres, dos bens materiais, estão aqui. Eles estão muito mais conosco, junto de nós, nos empurrando, nos apertando, do que além, do que em outra distância. Eles estão aqui, porque é um problema até de atração, é uma lei divina, e de afinidade. Então eles não vão buscar os céus, os locais mais puros, até por falta de afinidade, por falta de inclinação e por falta de correspondência dos seus anseios. Tá dando para entender? Tá, né? Então é assim que o Hermes Fontes escreveu sobre a Buena Dicha. Disse ele: olhou-me a Buena Dicha, olhou-me e disse: brilharás, amarás e sofrerás. E eu ia então, na minha meninice, inquieta cerca de 20 atrás. E tal se por saber eu antevisse o predestino esplêndido e mendaz, quis brilhar, quis amar, quis que a velhice não me recriminasse de ações mais. Para brilhar busquei a glória na arte, para amar procurei o bem no afeto,
Para sofrer, levei a cruz, o andor, mas a glória falhou. Por sua parte, mentiu-me o amor. Tudo mentiu, exceto a doce mãe dos imortais, a dor. Então, gente, a Buenadice explicou a ele, disse que ele ia amar e brilhar, mas aconteceu isso com ele, né? Então é assim que estes médios que vivem, é aquela que nós falamos. Então Kardec concluiu: nós também não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e os seus atos, e depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles nos forneceram. Então vamos ver no céu e inferno uma palavra de um espírito sofredor, que Kardec intitulou Um Espírito Aborrecido. Foi o título que ele colocou. Está na escala dos espíritos sofredores, no livro O Céu e o Inferno. Que vos leva a pedir preces? Estou farto de vagar sem objetivo. Estás há muito em tal situação? Faz 180 anos. 180 anos que ele vagava sem objetivo. Que fizestes na terra? Nada de bom. Qual a sua posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Quer dizer, ele ficou em cima do muro, não fez exatamente nada, porque o livre-arbítrio é sagrado, gente. A gente vai para onde o nosso tesouro está, onde colocamos o nosso coração. E a lei de correspondência dita que a cada um será dado conforme as suas obras. Então é uma lei, a lei do merecimento, a lei das conquistas é uma realidade e é inseduzível, e não existe privilegiados nem privilégios na lei divina. Existe conquista, e o Espiritismo é sobretudo a religião da conquista, a religião do conhecimento. Então Humberto de Campos conta no livro Cartas e Crônicas, que deve ter aí para vender se não estiver esgotado, que Kardec, certa feita, ficou muito impressionado com um sonho de Lutero, de que ele tomara notícias. Ele soube que Lutero, o grande reformador a seu tempo, acalentava a convicção de haver estado no paraíso, colhendo informações em torno da felicidade celestial. Então Kardec, comovido, pensou: se ele, que tinha problemas de escravizar-se à letra, de não aceitar a reencarnação, foi nesses planos, o que não estará destinado aos espíritas? Perguntou Kardec. E foi dormir, elevado por esses pensamentos, quando imediatamente um amigo, um anjo, um mentor, levou-o para uma religião esquisita, onde havia soluços, sofrimentos, gargalhadas, um ambiente nevoento, e Kardec, então, muito preocupado, começou a perguntar: estarão aqui os tiranos da história? Jazem aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o mentor, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. Então Kardec foi perguntando: e os imperadores romanos? Provavelmente estarão aqui os imperadores romanos, de certo padecerão nesses sítios, não é, aqueles mesmos suplícios que eles impuseram à humanidade? Nada disso. Homens de categoria de Tibério e Calígula não possuíam a mínima noção de responsabilidade, de espiritualidade. Kardec, depois de refletir alguns minutos, ainda preocupado, impressionado com aquele ambiente, voltou ao interrogatório: acaso andarão presos nestes vales sombrios os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? De nenhum modo, respondeu o mentor, lúcido. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres
quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Então Kardec pensou nos grandes conquistadores da história, Alarico, Aníbal, Gengis Khan, enfim, Átila, o rei dos hunos. Antes, todavia, que ele pudesse anunciar qualquer um desses nomes, uma nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a pergunta mental: não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e, por isso, recolheram um piedoso amparo dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias conforme os débitos contraídos. Então Kardec, ansioso, angustiado, perguntou: dize-me, por favor, que sofredores são estes que estão aqui, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou de imediato ao corpo e levantou e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento, porque ele estava naquela época fazendo as perguntas, construindo o livro dos Espíritos. Então ele fez esta pergunta que nós devemos guardar, ler e reler muitas vezes e guardar na nossa mente. Pergunta 642 de O Livro dos Espíritos, que nós vamos ler a resposta e a pergunta na íntegra. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Vou repetir. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. E Humberto de Campos arremata: segundo é fácil de perceber, meu amigo, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. Então, minha gente, é fazer o bem no limite das nossas forças. Jerônimo Mendonça, que eu conheci lá em Uberaba, ele só movimentava o rosto, cego, paralítico, tomava 20 comprimidos para começar o dia e colocava um saco de 30 quilos de areia no peito para diminuir as dores da angina. Ele construiu centro espírita na cidade, centro espírita na periferia, ele construiu, enfim, creches, abrigos, trabalhava no bem, era orador. O povo pegava a cadeira, a cama que eles levavam numa Kombi e pegava, levava pela janela e botava na mesa. Um homem segurava o microfone e ele falava. Um dia tiraram as 10 unhas encravadas dos 2 pés. Não tiraram mais porque não tinha. Agora, quem teve unha encravada sabe como é que é. É aquela dor fina, não é? Tiraram 10. Eles só queriam uma coisa, descanso. Aí chegou um ônibus de turismo com espíritas, fogosos, gritando, alegres, para conhecer Jerônimo Mendonça, e ele não se fez de rogado. Uma lágrima, às vezes, quando caía de dor, e ele cantava no violão, ele declamava. Um dia, para encerrar
narrações sobre Jerônimo, ele foi falar em Franca, e quem hospedava ele, aquele rapaz Felipe, que já esteve lá no centro, quando terminou a palestra, o Jerônimo disse para o Felipe: ô Felipe, eu quero ir no restaurante mais caro da cidade. Aí o Felipe pensou: o Jerônimo não é bobo não, ele gosta do que é bom, né? Aí levou ele para o restaurante mais caro. Ele só bebeu água mineral e ficou recitando poesias, cantando no violão junto à classe média alta e os ricos da cidade, que são ricos, via de regra, em depressão. Pode ver, depressão adora rico, adora o comodista. Olha, o obsessor, gente, não quer nada parado com o comodista, porque ele ele já teve o ganho. Agora começa você a trabalhar, pedir um trabalho a Yara, a Soninha aqui, aí já começa a ter problema em casa, o marido já reclama, a coisa não dá certo no trabalho, querem que você fique fazendo serão os problemas no início, depois não, porque o mal é irresistível, o arrastamento ao mal dos espíritos inferiores, a quem deseja trabalhar, é irresistível. Kardec perguntou aos espíritos: arrastamento sim, irresistível não, porque nós temos uma coisa sagrada, que é o nosso livre-arbítrio, gente. Então pode ver o obsessor quando aquele médium, vamos dar duro nele, está trabalhando, está atrapalhando a gente. Então eles vão lá, procura pegar. Agora, fique em casa vendo, por exemplo, hoje, depois da novela, o PHD de Obsessão, aquele programa que vem depois da novela, né? Que está na ordem do dia hoje, para você ver se vai o obsessor lá. Vai nada. Eles estão atrás de quem trabalha, para ver se o carro fura o pneu, se perde o emprego, se é isso, se a mulher fica zangada, tudo isso, eles fazem isso. Então, gente, temos que trabalhar no limite das nossas forças. Olha que beleza, não é? Então, o Jerônimo Mendonça, ele fez isso. Ele ficou dizendo poesia. Já imaginaram? Porque, olha, vocês já viram, eu falei que a depressão adora rico. Vocês já viram o puxador de enxada ter depressão? Eu conheci vários, não tinha depressão nenhuma. Eles mão calosa, era mais calo do que mão. Pegava a enxada, o cigarrinho de palha, e de noite pegava o violão, aqueles que tinham, cantava, sorrindo. No dia seguinte, quando o sol raiava, estavam eles indo, cantando para lavrar a terra, gente. Nenhum deles falou ou pensou que existia essa doença que o rico, que nós chamamos de depressão. Espíritos impuros, 10ª classe, vamos ver. São inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Já imaginaram que distanciamento, minha gente? Porque um dia eles vão chegar lá. São inclinados ao mal e o fazem objeto das suas preocupações. Como espíritos dão, agora a coisa vai esquentar, viu? Como espíritos dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança, e usam todos os disfarces para melhor enganar. Eles são espertos. Então, as pessoas de caráter bastante fraco, disse Kardec, para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento, ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Então, no livro Libertação de André Luiz, não procurem ler agora não, viu, gente? Lê primeiro Nosso Lar, aqueles todos, Mensageiros, para depois chegar no Libertação, porque é forte. Então, Libertação, André Luiz relata a perseguição sutil que uma médium, é um capítulo chamado Encantamento Pernicioso, porque o obsessor, gente, ele é esperto, ele não tenta estrangular a gente, não, fazer que a gente fale sozinho, tente subir a parede, não, porque senão todo mundo vai ajudar, vai fazer reunião especial, vai botar um nome em tudo quanto é centro, não, é sugestão daqui, acolhimento de lá. É aquela frase surda que vem na nossa cabeça: eu e a palestra hoje, com esse temporal,
Tá doido, isso é coisa para fanático. Eu, e no sábado de manhã, dar sopa para aqueles pobres, não tomam banho, são feios, sujos. Eu não, vou ficar aqui em casa. Então é assim que eles fazem, são aquelas frases surdas, nos desviando do trabalho, no trabalho do bem. Então André Luiz relata a perseguição sutil que uma médium desavisada era vítima por deixar-se levar. Olha aí, gente, bom, não é o caso aqui de vocês, porque se eu perguntar quem não é vítima do ciúme aqui, permaneça sentado, olha, em unanimidade, todos. Agora lá no Eurípides, se eu perguntar, alguns vão se levantar, entendeu? Porque ciúme, tem muita gente que diz, não, um pouco de ciúme requenta, retempera o amor, cruz credo. Enquanto perdurava os trabalhos mediúnicos, olha aí, gente, a médium em foco apresentava irradiações brilhantes em torno do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal, enquanto estava na reunião. Olha o valor da gente vir ao centro espírita. Quando ela saiu da reunião, André Luiz notou que envolvendo o cérebro dela emanações cinzentas. E nossa irmã cercou-se de substância fluídica cinzento-escura, porque era ciumenta, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. A pobrezinha, disse o mentor, encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas com as quais se sintonizou. Olha o processo da afinidade, inadvertidamente, pelos fios negros do ciúme. E porque não abandonamos ainda, não sucumbiu. É valorosa, cooperadora, revela o mentor, tem qualidades apreciáveis e dignas, porém não perdeu ainda a noção de só para a gente pensar nisso, exclusivismo, personalista, esse amor é meu, fulano é meu, ninguém pega, ninguém tasca, ele é meu, não dou para ninguém, não cedo para ninguém. Sobre a vida do companheiro, noções de ciúme, de exclusivismo, sobre a vida do companheiro, que era um espírito bom, e que inclusive depois do sono era dirigente do centro espírita, e ia trabalhar e estudar no plano espiritual, tinha uma aura muito boa. Enquanto a criatura vulgar, aquilo que nós falamos, enquanto a criatura é vulgar, foi André Luiz que falou, e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. Tão logo afine a sensibilidade, chama a atenção dos espíritos invejosos, que não se conformam com o progresso alheio. Porque o espírito sofredor, o espírito inferior, gente, ele tem inveja da luz, daquele que subiu na frente dele. Ele quer associado para o seu desconforto, para o seu sofrimento, para a sua lida. Então logo entregou-se nossa personagem ao sono físico, ela mesma retirou-se apressada do corpo, revelando o perispírito intensamente obscuro, palavras de André Luiz, em direção a uma casa abandonada, ao encontro de entidades da sombra. Por que não atuamos no sentido de não permitir a sua ida a este encontro? Perguntou André Luiz. Tão prejudicial ao seu espírito. Aí, gente, vem outras leis aí sagradas. Impedi-la de ir implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Isaura era o nome dela. No fundo, era senhora do próprio destino, a cada um segundo as suas obras, entre parênteses. E na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender. Olha aí, gente, o processo é educativo. Se a criatura quer viver com a sombra, os espíritos vão deixar.
até ela aprender, até ela apanhar. Quando ela apanhar bastante e sofrer e quiser voltar, aí eles vão acolher, embora eles amparem, mas de longe, na medida do possível, porque respeitam o livre-arbítrio de cada um. Então essa história de vir para o centro, botar um nome, meu marido, minha mulher, meu namorado está com obsessão, aqueles espíritos não largam ele, eu boto o nome daquele centro, não adianta, não resolve, não vai de retirar. Enquanto ela não mudar, gente, olha, o processo de desobsessão começa com a melhoria do obsidiado. O primeiro ponto na desobsessão é o obsidiado melhorar, mudar de pensamento. Pensamentos mesquinhos, pensamentos egoístas, pensamentos terra-terra, tem que mudar, e isso tem que fazer esforço. E a gente muda, olha gente, a gente melhora junto com quem é melhor. É uma forma de motivação. Eu procuro sempre os inteligentes, os bons, aqueles oradores. Por isso que eu aprendi alguma coisa. Porque antigamente eu botava 5, 10 livros para fazer uma palestra de 15 minutos, a boca ficava seca, falava 5 minutos e ficava um branco no meu cérebro. E eu queria desanimar. Então eu fui aprendendo. Eu ouvia um que era bom, que falava bem, eu ouvia Rita, com seus comentários evangélicos, ouvia Yara, ouvia Soninha, e ia aprendendo, gente. A gente tem que aprender com quem conhece, com quem é bom. Então a gente tem que se... Agora, aquele que é pessimista, que só vive falando mal da vida, que só vive dizendo que está ruim, não melhora, está esquisito, eu sou azarado, eu não dou sorte, deixa ele longe, show. Vai para longe, tudo bem, olha, atravessa a calçada. Se ele estiver numa calçada, muda. Não, porque eu estou com pressa, porque não vai dar certo, não vai melhorar, viu? O espiritismo, gente, com essa atitude educativa que os espíritos deixaram, porque André Luiz quis tirar ela dali, daquele lugar que ela foi para uma casa abandonada, onde 2 entidades da sombra a estavam esperando, nós vamos ver aqui. Então, gente, sabe por que acontece assim? Porque o espiritismo não adota ações de constrangimento, como não algema criatura alguma em atitudes com as quais não concorda. Gente, a gente tem que botar no coração, eu tenho que ir ao centro, porque olha, está ruim, se eu não for vai piorar, eu tenho que ir, a pessoa vem, sabe Deus como, tem que aquele compromisso, bater o cartão, chega no fim, faz aquela fila para pegar o visto. Não, gente, a gente tem que vir porque gosta. Eu vou ao centro porque eu gosto, porque eu quero aprender, eu quero sair desta para melhor, porque a vida aqui é temporária. Eu sou espírito, não sou corpo. Então, quando a gente criar esse sentimento dentro de nós, aí a coisa começa a melhorar. Aí a coisa começa a melhorar. Tem gente que diz, eu não leio, dá sono, não tenho tempo. Gente, acorda 1 hora mais cedo, olha que beleza. Quem acordar 1 hora mais cedo, não precisa nem muito, basta ler 6 páginas por dia. Quem ler 6 páginas por dia, não necessariamente ininterruptamente, mas ler todos os dias, sabe o que vai acontecer? Em 1 ano e 2 meses, por aí, vai ler toda a codificação. Olha que beleza. Aí depois vai estudar. Aí depois que lê toda a codificação, aí sim, entra num curso, vai estudar 6 páginas por dia, não precisa mais do que isso não. Você vai ler toda a codificação em 1 ano, gente, olha que beleza, não é? Porque o espiritismo não reclama escravos, seguidores forçados, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Esse é o padrão, é o perfil, é o protótipo dos servidores espíritas que os benfeitores esperam para trabalhar e que os benfeitores se simpatizam. Os benfeitores só simpatizam com quem quer trabalhar. Não viu o caso do rapaz, do orador, que ganhou um amigo?
Educação não vem por imposição, por isso que ser espírita não é muito fácil. Agora, então como a gente é espírito imortal, vamos sendo simpatizantes, não vamos desanimar não, gente. Vamos aqui esquentar a cadeira toda terça ou toda quinta, conforme o dia que escolhe, ou todo sábado. Vem aqui para esquentar a cadeira e ser simpatizante, não importa, porque na próxima encarnação vai ser um excelente trabalhador. Olha que beleza, não é? Então a dona Isaura encontrou velha casa abandonada, entrou encontrando 2 malfeitores desencarnados, segundo a palavra de André Luiz, que abeiraram-se dela, amistosos e macios. Olha que beleza, como é que o obsessor faz? Para ganhar a simpatia dela, para ganhar a confiança dela, mantendo o seguinte diálogo: a senhora tem sofrido bastante, minha irmã, botou mel na voz, na frase. A senhora tem sofrido bastante, dona Isaura, em seus respeitáveis sentimentos de mulher. Ah, meu amigo, ela clamou, visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias e infantis. São palavras de André Luiz, imaginárias e infantis. Então o senhor também sabe que eu sofro muito, que o meu marido é um tirano, que ele é um algoz? Sei, claro, então como eu sou seu protetor, como não? Eu sou seu protetor. E ela acreditou, sou um dos espíritos que a protegem, entre aspas, e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo, a fim de ajudá-la tenho seguido o desalmado por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Foi um prato cheio para ela, era o que ela queria ouvir, gente. Sim, gritou molestada, esta é que é a verdade, sofro infinitamente, não existe no mundo criatura mais desventurada do que eu. Então o mentor analisou, diante daquele quadro da adesão tácita da mulher à sugestão do desencarnado, o mentor esclareceu: antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher, para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. Olha aí, gente, como é que eles fazem? Vamos perturbar a condição de mulher, porque o ciumento cria fantasmas na mente, ele vê fantasmas onde não existe. O ciúme e o egoísmo, disse o benfeitor, constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium nesta conversação já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Diante da surpresa de André, o mentor explicou: em toda parte existe contenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudiciais, mas na intimidade de nossa tarefa, o que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a ferida? O povo vai aí atrás procurando espantar mosca, pensando que esses milagreiros, entre aspas, vão resolver o problema, vão arrancar a obsessão e levar para longe. Não, minha gente, não arranca não, eles voltam. E se eles forem, vêm outros e entram. E os espíritos pseudos sabem. Eu contei essa história, mas vou contar de novo, porque tem um ou dois que não deve ter escutado. Tem um rapaz que eu sei que veio a primeira vez aqui, ele não escutou, então ele vai escutar hoje. Eu conheço uma senhora que praticou o perdão no seguinte jaez, vejam. O marido estava à morte e ela sabia que o marido tinha uma amante e notou que ele queria conversar com a amante. Saiu do quarto, ligou para a amante: venha que o fulano está morrendo. Ela veio, ela saiu do quarto, conversaram meia hora. A amante, que normalmente é mais nova do que a outra, essas são as estatísticas que dizem, né? Porque no princípio é alma gêmea, depois é algema. Depois é algema. Então, conversaram. Quando ela se retirou, ela entrou e disse: agora, meu filho, você pode morrer. Perdão no mais alto sentido, porque tem pessoas assim, como disse Cornélio Pires,
Caridade no mais alto sentido e mais estranha da vida é da mulher quando apanha sem se queixar do marido. Eu não sei se aqui tem alguma que quis essa caridade, né? E tem os pseudos sábios. Vamos encerrar, estamos perto de encerrar. Pseudos sábios, só uma palavrinha sobre eles. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Esses livros que andam por aí, gente, esses livros, entre aspas, que falam a mesma coisa, porque não dão essas informações, gente, tão de peso, como dão André Luiz, Emmanuel, no tempo do Chico. Eles esquecem de falar sobre o Chico. Eu vou falando enquanto puder, para ver se eu ganho uma moratória, e vou ficando mais tempo por aqui, viu? Porque eu já passei dos 45 e já tenho que refletir, não é? Sobre a possibilidade, né, de ir desta para melhor, pelo menos eu espero que seja. Então, sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia, de que não puderam despir-se. Na Revista Espírita de 1863, quando chegarem em casa, consultem, na Revista Espírita de 1863, Allan Kardec conta que recebeu cerca de 3.500 mensagens pedindo publicação na Revista Espírita. Suas palavras: em grande número encontramos-las notoriamente mais no fundo e na forma, evidente produto de espíritos ignorantes, obsessores ou mistificadores. As comunicações que nos enviaram, diríamos que em torno de 3.600, ele aumentou aí o número. Há mais de 3.000 que são de uma moralidade irreprochável e excelentes como fundo, mas que desse número não há 300 para a publicidade e apenas 100 de um mérito inconteste. Então, gente, já no tempo de Kardec, a rapaziada que gostava de escrever, orgulhosa e vaidosa, já perturbava. Agora calculem hoje, como disse Simonetti, quando Chico morreu, destamparam o baú das revelações, entre aspas. Então é uma alegria quando eles encontram um médium ou um pseudo-médium. Então por aí pode julgar-se da necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos espíritos, se quiser atingir o objetivo a que nos propomos, tanto do ponto de vista material, quanto do efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do espiritismo. Então, minha gente, então terminando, por aí pode julgar-se da necessidade, não, isso já falamos, não vamos repetir. A segunda ordem são os espíritos bons. Então vamos ver em qual ordem a gente se enquadra. Vamos ver. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes, não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, não provam ódio nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo bem pelo bem. São os bons. E o resto, Kardec divide esta classe em 4 grupos principais. Vamos ver em qual grupo a gente está. Espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores. Bom, e vamos parar por aqui. Quem quiser saber mais tem que consultar a questão número 100 do Livro dos Espíritos, que lá tem toda a descrição de Kardec sobre o tema. Então a gente conheceu o espírito bom aqui, superior, eu diria superior. Chico Xavier, não é? Espírito superior. Dr. Bezerra de Menezes, espírito superior. Eurípides Barçadufo, espírito superior. Eurípides, um dia, ele estava fechando a farmácia, porque ele era disciplinado, já tinha feito a prece de encerramento, quando chegou um capial daqueles com um vidro de remédio. Olha, minha mulher não melhorou muito não, eu vim para remédio de novo. Olha, meu amigo, já fizemos a prece, já encerramos, só amanhã. Mas não, peraí, eu viajei, vim de longe, eu preciso do remédio. Não, meu amigo, nós somos disciplinados. Quando Eurípides virou para fechar a porta da farmácia, o homem disse um palavrão, jogou o vidro nas costas de Eurípides.
Aí entrou o Evangelho. Todo mundo ficou olhando, esperando a reação dele. Ele abaixou-se, curvou-se, pegou o livro, o vidro e perguntou docemente: qual é mesmo o nome da nossa irmã? Para dar o remédio. Então, gente, são exemplos marcantes que nós temos que botar aqui dentro. Não faz mal. A gente cai um dia, levanta, vem, dá a sopa com... Ih, essa sopa não termina, esse pessoal não vai embora, eu quero ir embora. Não faz mal. Repete sábado que vem. Ih, essa sopa não faz mal, vou ficar mais um pouquinho. Até que um dia a gente, já acabou. Eu estava pensando que ainda ia ter mais para atender. Até que um dia a gente faz isso por gosto. Gente, depressão não é para puxador de enxada, nem trabalhador. Kardec diz que o espiritismo é imbatível por duas razões muito fortes. Primeiro, transforma o trabalhador em criatura alegre, o trabalhador espírita. E depois, anula as inquietações com relação à morte. Porque o espírita não tem medo de morrer. O senhor tem medo de morrer? Não, não tem. O espírita não tem. Eu digo que o espírita tem vergonha de morrer. Eu, pelo menos, tenho vergonha de morrer. Já imaginou, gente, chegar do lado de lá com a bala vazia? Não é? Sem créditos? Isso é que é um problema. Quem quer saber como é que isso funciona, leia o livro Voltei, do irmão Jacó. Então agradeço a assistência, a paciência de todos, e antes que o sono se torne invencível, enquanto ele é vencível, eu agradeço, desejo a vocês muita paz e devolvo o microfone à nossa irmã.